Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Ivana Wildner, eu sou médica dentista e a palestra que vamos partilhar à continuação deriva da minha participação no Congresso Internacional de Odontologia e Saúde Integrativa que aconteceu no Porto em março de 2023 e a pedido de vários colegas e vários companheiros interessados neste tema de uma ortopedia funcional mais integrativa, onde conseguimos reabilitar as funções neurovegetativas, como a respiração, a mastigação e a deglutição, da maneira mais biológica, menos invasiva e mais respeituosa possível para os nossos pacientes e também o impacto que isso tem na nossa qualidade do trabalho, na maneira como vivemos estas reabilitações, como desprogramar uma função é muito mais profundo do que somente a reeducação mecânica, mas que mecanismos é que entram em ação e como é que o paciente vive essa transformação. E essa é uma das minhas grandes paixões, que eu tive realmente a honra de poder ter a minha formação em Espanha e em Itália e sinto que é parte da minha missão poder partilhar isto com mais colegas em Portugal. E prontos, fica aqui esta mini introdução. Alguma dúvida, apontem perguntas, eu faço questão de que não tenham vergonha e que me contactem, me telefonem, para poder partilhar também a vossa visão clínica e neste webinar é um pouco mais aprofundado, um pouco mais questões mais específicas da maneira em como eu trabalho e como assim foi a minha formação neste campo da ortopedia miofuncional, da dentossofia, através dos ativadores plurifuncionais. Um grande beijinho, espero que gostem. Para mim é super importante fazer esta introdução. Se todos os que estão por algum motivo a ver-me é porque de alguma maneira surgem perguntas das quais nós estamos à procura de resposta e tentar ter, acredito que todos procuramos exercer uma prática mais biológica, mais consciente, mais funcional, mais humanizada e ao fim e ao cabo eu acho que isso só é possível se for em coerência com aquilo que nós realmente acreditamos e o que nós realmente somos. Então, eu sou uma apaixonada por ir à procura do significado e da etimologia das palavras e bio, em realidade, como todos nós sabemos, significa vida. Então, se nós formos ver o simbolismo da palavra vida, em realidade, o contrário de nascer é morrer e o contrário de morrer é nascer. Então, vida não tem contrário, é a única coisa que existe. Então, nós como profissionais da saúde, eu acredito que todos estamos à procura de meios e ferramentas para dar mais vida aos nossos pacientes, como poder entregar ou dar ferramentas para que isto aconteça. Uma das coisas que para mim dão-me graça, mas é mesmo aquilo que me faz vibrar na minha profissão, digamos assim. Se já usamos e juntamos a palavra funcional, eu digo que a maior experiência mística que eu posso viver no consultório, na cadeira do meu consultório, é ver uma boca a funcionar de acordo com as leis da vida e da natureza viva. Então, tudo o que eu vou falar aqui hoje vai em função destes 4 parâmetros e a partir daí vamos vendo como é que podemos aplicar isto à nossa profissão. Então, um pouquinho aqui a minha apresentação. Vou dizer já que os meus slides são uma junção de tudo aquilo que eu tenho feito, então vão estar em várias línguas, mas eu vou falar só em português, a minha língua materna, mas para não se... tem pouca letra, mas para não se fixarem demasiado na letra. Então eu estudei na Universidade do País Vasco e comecei, digamos que a minha trajetória na Pério, e este curso de Pério foi realmente interessante porque foi a primeira vez que encontrei alguém que conseguiu pôr o trauma oclusal como um fator mãe da potencialidade da doença pério. Então, a partir daí, eu comecei-me a perguntar e como é que é isto do trauma, e porquê é que acontece, e porquê é que as bocas estão tortas, e porquê é que ninguém tem uma oclusão como deve de ser, etc, etc, etc. Então, foi crescendo aí a minha curiosidade de ir sempre mais além, de ir à procura sempre
da origem, de ir sempre, depois de uma pergunta, à procura da outra, e isso leva-nos sempre à origem de todas as situações e a trabalhar da forma mais consciente e mais biológica. Até agora é o que eu tenho encontrado, que dá mais respostas às minhas perguntas e que os resultados que eu ofereço aos meus pacientes são muito mais duradouros, muito mais estáveis no tempo. Então, além de ter mudado a minha prática clínica de uma maneira considerável, isto é um pouco o que eu tenho feito até agora. Então, o que vamos partilhar aqui hoje e o que eu vou partilhar com vocês, toda a apresentação vai ser ao torno, em volta do método integrativo unitário, que é a utilização dos ativadores plurifuncionais com base na medicina antroposófica. Então, isto é uma ortodontia postural integrativa. É um método que utiliza as forças biodinâmicas e é de maneira não invasiva. Além disso, permite-nos tratar simultaneamente a maloclusão, transtornos temporomandibulares, distúrbios da respiração e do sono e a postura. E vamos adicionar um fator novo à nossa equação, que eu vou explicar bastante bem, porque acho que é fundamental na nossa perspectiva como terapeutas, como dentistas e como profissionais da saúde, é empoderar o paciente daquilo que está a fazer e, através dos exercícios que são feitos com estes dispositivos, ajuda os pacientes a ter mudanças profundas em si mesmos. Então, vamos ver um bocadinho o que é isto e vamos navegar um pouco nestes conceitos ao largo da nossa apresentação. Então, podemos definir como uma autoterapia guiada e acompanhada por um dentista que se caracteriza por uma aproximação humanística à medicina dentária e tem como base técnicas funcionais e põe em evidência a relação entre o equilíbrio da boca e o equilíbrio do ser humano. Então, para introduzir isto, nós vamos ter que fazer uma pequena viagem no tempo, que é ao início, os primeiros inícios do primeiro ativador funcional que foi criado no início dos anos 50, por dois grandes professores da universidade, o André Bessoms e o René Solé. Então, o primeiro aparelho funcional que existiu é o aparelho Solé-Bessoms, e que na altura os primeiros estudos que emergeram destes dispositivos foi um grande sucesso, houve um grande interesse, mas rapidamente foram afogados debaixo do arsenal terapêutico das técnicas fixas que vendiam resultados sem ter que depender do esforço do paciente ou resultados garantidos de que colas uma coisa aos dentes e tudo se vai alinhar, de acordo com o desenvolvimento da sociedade nesse momento, que tudo era cada vez com menos esforço possível, mais automaticamente possível e com menos cooperação do paciente naquilo que está a acontecer, acabaram por ficar um bocadinho obsoletos na altura. E foi só 30 anos depois, no início dos anos 80, que estes aparelhos foram tirados do baú e onde surgiu, digamos que nasceu, a primeira vertente, o primeiro método terapêutico integrativo utilizando estes aparelhos, que combinava e que combina três grandes escolas, que seria a escola do Dr. Pedro Planas, que é a reabilitação neuro-oclusal. Depois temos a parte da medicina antroposófica, que é o Dr. Michel Monteau, Rodrigues Mathieu, que fizeram, digamos que um estudo da boca espacial e utilizar as características da psique, da biomecânica e da estrutura, como é que elas se relacionam entre si. E nasceu a Dentosofia como o primeiro método terapêutico integrativo que utilizava e utiliza os ativadores biofuncionais com estas três grandes escolas. Depois, digamos que a parte da ortodontia natural põe toda a parte funcional das funções neurovegetativas, a respiração, a mastigação e a deglutição dentro da equação. Então, tudo isto surgiu e digamos que ainda é bastante atual, e isto é um dado muito interessante de nós observarmos, já que as jornadas do Colégio Europeu de Ortodontia em Paris, já em 95, dizia que 2/3 dos tratamentos ortodônticos recidivam, é dizer, os dentes voltam à sua posição original, e os mesmos números se verificam em 2007. Isto é uma coisa que acho que
todos os ortodontistas que põem retenções e eu também observo na minha prática clínica de toda a parte de tentar reter uma forma e uma estrutura que realmente não pertence ao paciente e é por isso que volta. Então, esta dinâmica e este método terapêutico surge da resposta às perguntas e é basada na verificação de fenómenos, são reproduzíveis e podem ser avaliados. Então, método integrativo unitário tem 4 bases fundamentais para que o tratamento funcione em todo o seu esplendor, digamos assim. O primeiro pilar fundamental é o ativador em si, o ativador Solé-Bessoms, que é nos seus inícios, que utiliza a reabilitação das funções neurovegetativas como base principal e é a força motora que vai dar a forma à nossa boca desde o início da nossa vida até ao nosso último suspiro. Pilar número 2, reestruturar a estrutura e o movimento através da observação e da aplicação das leis do Dr. Planas, Dr. Pedro Planas. Uma vez mais, os conceitos de reabilitação neuroclusal são fundamentais para nós entendermos como é que funciona uma boca em movimento, nas lateralidades, na protrusão, as interferências, o que é que faz que uma boca não se consiga movimentar corretamente. O terceiro ponto é os perfis psicoemocionais e a restauração do bem-estar, é dizer, princípios da medicina antroposófica que são atualmente sintetizados pela neurociência e aplicados às proporções da boca. Nós depois vamos falar com isto falar acerca disto ao longo da ponência da palestra. E o quarto pilar fundamental são exercícios de neuroplasticidade. Então, como cultivar um pensamento criativo no paciente e através digamos, exercícios, já seja respiratórios ou com a língua, conseguimos cultivar uma body awareness ao paciente e como estes 4 pilares fazem que o nosso tratamento não seja só dirigido às crianças, que são plasticina molinha preparada a ser moldada, mas também dar aos adultos a possibilidade de se transformarem e de encontrarem o seu ponto de equilíbrio. Se és médico dentista e gostaste do conteúdo deste vídeo, aproveita e descobre mais informação sobre esta visão da medicina dentária integrativa na nossa página web actisofia.com e descobre as próximas formações que vamos fazer em Portugal. Beijinhos!